Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologias na Educação do Unisalesiano. É com muita honra que temos aqui nosso convidado especial, o Leonardo, que é farmacêutico clínico graduado pela Universidade Paulista e especialista em farmácia hospitalar e clínica pelo Instituto Racine. Ele possui 17 anos de vivência na farmácia hospitalar, atuando como protagonista na implantação do serviço de farmácia clínica nas UTIs e setores de internação. Atualmente é farmacêutico clínico intensivista de um hospital particular aqui da nossa região, atuando nas UTIs geral, cardiológica e pediátrica, é membro efetivo das comissões interdisciplinares e protocolos assistenciais e ainda membro da comissão da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Paulo. Estamos aqui também com a nossa colega aqui do Unisalesiano, a nutricionista Ellen, que também vai nos ajudar aqui na condução do nosso podcast. É Seja um prazer, bem-vindo. Obrigada. Vamos lá, Léo, começando aqui. Bom, falar em terapia nutricional para um farmacêutico é um desafio, né? Porque o farmacêutico ele tem um déficit na graduação, que quando falamos de terapia nutricional dentro da nossa graduação, é pouco falado. Então, o nosso foco é mais com foco terapêutico mesmo, medicamentoso. Então, é um desafio muito grande de estar aqui trocando essa ideia, de compartilhar essas experiências. E, bom, com esse bate-papo, gostaria de estimular os alunos aí viajar nessa nova onda aí, né? Isso aí, né? É muito importante. Ô, Léo, e assim, para a gente começar, eu acho que a gente podia, até para quem não conhece muito, né, tá compreendendo o que é uma terapia nutricional. Bom, a terapia nutricional, a nutricionista, ela faz uma avaliação, né? Então, nas primeiras 24, 48 horas dos pacientes que estão internados, né? Ela tem uns critérios para avaliação dos pacientes, não? Então, ela começa a acompanhar os pacientes críticos ali nas primeiras horas de internação para avaliar o consumo gastroenergético basal desse paciente e para estar ofertando, então, de uma forma terapêutica, né? A quantidade de proteínas e de carboidratos, então, que vai suprir essa necessidade de um paciente internado, né? Sim, e Léo, e é importante a gente ressaltar também que quando o nutricionista entra ali para fazer a avaliação nutricional, ele entra também ali com os exames laboratoriais para verificar a questão da glicemia do paciente, para ver a questão dos eletrólitos, né, fosfato, sódio, potássio, magnésio, e como que o farmacêutico e o nutricionista conseguem juntos definir a terapia do paciente. Tá, então, o farmacêutico ele vem com foco para fazer o acompanhamento da terapia, né? Então, a nutricionista ela fica com o papel para discussão de indicação, gasto energético basal do paciente e acontece a prescrição. O farmacêutico entra nesse meio aí para quê? Para acompanhar se a terapia proposta está sendo efetiva para o paciente, né? Então, esses pacientes, quando eles internam no hospital, existe um pacote de exames ali para ser acompanhado essa terapia. Então, você citou, um deles é o fósforo, né? Fósforo, eletrólitos, glicemia, TGO, TGP, para verificar a função hepática, a função renal também é muito importante. E o farmacêutico, então, faz esse acompanhamento. Quando a gente fala em eletrólitos, os médicos acabam se preocupando para falar sobre a síndrome de realimentação. Muitos pacientes chegam desnutridos dentro do hospital. E pacientes também, por talvez uma falha da instituição, dependendo de onde que o paciente está, esse paciente ele fica em um jejum prolongado, a mais de 72 horas. Então, quando esses pacientes têm esse jejum prolongado, o médico ele vai pedir principalmente fósforo, magnésio, potássio. Por quê? Se esses exames estiverem abaixo do valor de referência, a terapia ela precisa ser administrada de uma forma diferente, ou até mesmo suspensa naquele momento para repor esses eletrólitos. Por que repor esses eletrólitos antes? Porque esses pacientes ele vai fazer a síndrome de realimentação.
essa síndrome de realimentação, ela pode ter uns prejuízos para pacientes. Então, desde um desmame, um paciente que está entubado vai prejudicar o desmame da intubação. Esse paciente ele pode entrar numa arritmia, até numa parada cardiorrespiratória, por uma infusão rápida e repentina no início da terapia. Que legal, né? É assim, na verdade, a importância de você estar atento aos exames laboratoriais, né? E a questão do nutricionista também estar avaliando essa questão dessa necessidade, dessa meta calórica, né? Proteica, enfim, né? E assim, vou perguntar porque eu acho que vale, né? A gente tem as terapias enterais e parenterais, né? E assim, queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa questão, como que é no dia a dia do hospital, né? Qual é o objetivo, a indicação, enfim, quando que a gente diferencia, quando um paciente precisa de uma ou de outra? Tá. Bom, a dieta enteral ou parenteral, ela vai ser indicada quando esse paciente ele não está com acesso íntegro para comer, se alimentar via oral, né? Então, preferencialmente, segundo a Brasp, que inicia com uma dieta enteral. Quando vai ser indicado uma dieta parenteral para o paciente? São vários fatores, né? Mas os maiores fatores é quando ele tem um prejuízo, então, na motilidade intestinal ali, que esse paciente, ele fez alguma cirurgia, fez a retirada de um pedaço do intestino, não pode colocar alimento ali, porque vai retardar a cicatrização, alguma coisa desse sentido, ou quando o paciente, a nutricionista e o médico não está conseguindo atingir 60% do aporte calórico e proteico desse paciente. Aí se indica-se uma dieta parenteral para o paciente. Tá, e quando a gente fala então da dieta enteral, independente se é por sondagem, né, a sonda nasogástrica, nasoenteral, enfim, ou até mesmo a jejunostomia, a jejunostomia e a gastrostomia, independente da via, essa necessidade de meta calórica, ela é calculada de acordo com peso, com altura, é isso? E aí é definido junto à nutricionista, então? Esse papel ela fica mais com a nutricionista para calcular esse gasto energético basal e propor isso em quantidade calórica e proteica, né? Eu sei dizer que antigamente as nutricionistas corriam atrás mais da meta calórica e hoje se tem acho que um consenso, né? Acho que a nossa nutricionista aqui da mesa consegue responder mais conciso. Mas eu acho que tem hoje se corre mais atrás de proteínas do que carboidratos, né? Sim. A gente faz de tudo para que não aconteça o catabolismo do paciente, porque esse paciente com deficiência de massa muscular, ele tem chances de recuperação menores. Então, hoje a gente prioriza mais qualitativos do que a caloria em si. É interessante, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a gente tem bastante fórmulas, inclusive prontas, né, no mercado, enfim, que são normocalóricas, normoproteicas, enfim, né, com várias definições. E é importante saber da importância da nutricionista na equipe multiprofissional, né? Quer dizer, cada um mostrando o seu trabalho ali, né? Então, pegando nesse gancho, né, eu penso que, de repente, a gente podia pensar aí nas complicações que a gente pode ter. Então, Paulo, esses prejuízos na terapia nutricional, eles são diversos, né? Um dos prejuízos é a interrupção da dieta. Então, a nutricionista, conjunto com o médico, elas fazem a oferta calórica e proteica desse paciente e colocam uma meta de infusão nas 24 horas. Então, é muito já desafiador para a nutricionista começar a evoluir essa dieta no ml hora e até atingir o gasto, até atingir a oferta calórica, né, desse paciente nas 24 horas, 48, 72. E a gente percebeu na instituição que esses pacientes, então, os pacientes não, a enfermagem chegava no leito e o paciente estava com diarreia, mais um único episódio. E a enfermagem pausava essa nutrição ou até interrompia. E a nutricionista começou a observar isso dentro da instituição e fazer entrevista para os enfermeiros por que essa dieta estava pausada. E a resposta era porque esse paciente tinha, então, um episódio de diarreia. Ela trouxe isso
o time, né, da MTM, discutiu e a gente decidiu orientar a equipe o que seria uma diarreia. Então a Braskem ela já fala que são episódios de diarreia é equivalente a 3 episódios de fezes líquidas. E isso foi fundamental. Então, somente com essa orientação para a equipe, a gente conseguiu que os pacientes tivessem menos prejuízo nutricional pela pausa da interrupção da dieta. Então, às vezes, a gente tenta trabalhar várias coisas, mais mirabolantes da terapia nutricional, e às vezes a gente perde o gancho de começar a trabalhar pelo básico mesmo. É interessante isso, né, que você colocou, né, Ellen? Porque se a gente for parar para pensar, muitas vezes realmente a questão da interdisciplinaridade, ela pode ter alguns embates, né, se a equipe ela não é muito bem alinhada, né? E nesse sentido, o Léo trouxe para a gente uma experiência bastante bacana, em que na verdade você vê, né, interrompia-se aí a questão da administração da terapia, né, por um motivo que não era necessário. Né? Então, quer dizer, foi feito um treinamento, pelo que você falou, né? E foi bastante interessante essa história. E assim, uma pergunta até pegando o gancho dessa questão, em qual outro momento, Léo, que o farmacêutico ele pode estar participando ou pode estar capacitando ou treinando as pessoas para trabalharem com relação à terapia? Bom, a gente fala assim que além de trabalhar com a equipe nutricional e o pessoal da ponta, a gente precisa também fazer a educação dos pacientes ou cuidadores, né? Isso é muito importante, porque também e bastante desafiador. Por quê? Paulo, a gente tem costume de falar orientação de alta. Tudo que a gente vai ler na literatura, farmacêutico, nutricionista, médico, precisa fazer orientação de alta. E a orientação de alta, ela não se dá na alta do paciente. Ela se dá no início que esse paciente interna no hospital. Então, eu sempre trago o exemplo assim, um paciente entrou dentro da instituição, foi fazer uma cirurgia e ganhou uma sonda gastroenteral. Ele vai embora com essa sonda. Quem é o familiar desse paciente? Quem vai ser o cuidador legal que vai estar manipulando essa sonda gastroenteral? Esse paciente, muitas vezes, chega, a enfermagem faz a administração dos medicamentos, o farmacêutico orienta somente a equipe da enfermagem, como macerar, como diluir, com que diluir, qual é o volume, se lava a sonda, se administra junto com dieta, se tem que pausar a dieta. E aí o farmacêutico chega lá, ou a nutricionista, conforme o desenho da instituição, o profissional de saúde chega e dá um papel impresso na mão da enfermagem, da mão do cuidador legal, segue esses cuidados, como se fosse ali um manual para instalar alguma coisa nesse sentido, né? Um aplicativo em casa, e a gente sabe que não é bem assim. Então eu falo que a gente tem que colocar o paciente e o familiar no centro do cuidado. Quando a gente tem um cenário desse, a gente sempre vai chamar aí a família, discutir com ela, identificar quem vai ser o cuidador que vai mexer nessa dieta, nessa nutrição. Então a equipe vai ter que estar presente, não só o farmacêutico. Então a equipe do nutricionista, a equipe da psicologia é fundamental para esse paciente, de repente se esse paciente estiver consciente e orientado. Bom, falando do papel do farmacêutico, então ele vai orientar como macerar o comprimido, se deve macerar, se deve colocar num copo com água para fazer a dissolução, para a gente não acabar com as características químicas e físicas do medicamento. Se esse medicamento ele vai precisar ser diluído num suco ácido. Então a gente sabe que o laboratório, o medicamento é químico, então a gente precisa garantir a característica química do medicamento. Então se a gente não garantir, orientar esse paciente como macerar, como diluir, administrar numa pausa da dieta, a quantidade de água que vai ser passada, isso a nutricionista vai orientar a equipe. Colocar esse familiar para administrar mesmo, isso se torna muito confuso para a família. E essa família, possivelmente, ela vai voltar para o hospital pedindo essas orientações ou até a perda do dispositivo.
Legal. Eu pensando você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Um dos problemas que a gente tem com a sondagem enteral é a obstrução da sonda, né? E muitas vezes, se a família não for muito bem orientada, né? Ela vai acabar obstruindo a sonda e aí não vai conseguir passar o alimento pela sonda. Além dessa questão, né, que você colocou da interação do medicamento com a via de administração e com o que vai estar se dissolvendo, enfim. Existe mais uma outra preocupação que a gente trabalha nesse sentido, na questão da administração, além da sonda? Alguma incompatibilidade, enfim? Paulo, a literatura nos traz assim, voltando no pH, né? pHs extremos, medicamentos que têm um pH extremos de 3,5 a 10,5 para cima, 3,5 para baixo, são pHs que vão interagir com a dieta enteral. Então ela vai criar um precipitado. Então a gente fez a diluição desse comprimido, se tornou uma solução líquida. A dieta é líquida. Concomitante administrado numa sonda, esses pHs interagem. Então ele vai precipitar. Onde que vai precisar fazer manobras para a obstrução dessa sonda. E também a interrupção. Quando a gente tem obstrução, é um prejuízo nutricional. Por que um prejuízo nutricional? Muitas vezes, pela manobra ali feita pela enfermagem, ela não consegue fazer a desobstrução. Onde que vai ter que esse paciente ir sacar essa sonda, passar a sonda de novo, colocar a exposição desse paciente mais uma vez para um raio-x, para verificar a posição da sonda. Então, além do prejuízo nutricional, porque até esse ciclo complementar de uma nova passagem de sonda, de repente esse paciente, dependendo desse processo, demora 6 horas. São menos 6 horas de esse paciente não está recebendo a proteína e o carboidrato dele, que foi prescrito ali pela nutricionista. Então, a gente considera um prejuízo nutricional e também financeiro aí para o paciente, pro serviço. Com certeza. Agora, pensando na terapia enteral, mas na questão hospitalar, voltando, né? A gente está indo e voltando, mas eu acho que pelo menos a gente está ficando agora na terapia enteral, né? Até para a gente esmiuçar bem o assunto, né? Quando o paciente geralmente ele está internado, a gente sabe que um dos problemas da terapia enteral é a broncoaspiração, se ele não tiver com a cabeceira elevada a 45 graus, enfim. Temos algumas outras, você pode apontar algumas outras questões que a gente tem que ter cuidado na administração dentro do hospital? Isso também, eu falo quando a questão da broncoaspiração, isso é um cuidado que deve ser multiprofissional. Eu falo estender para a equipe interdisciplinar. Então, todo mundo que entra dentro do quarto, ele precisa estar atento e orientar o acompanhante que aquela cabeceira precisa estar em 45 graus. Parece que também dentro da instituição, falar paciente não tem um risco que quando está com sonda enteral para broncoaspiração, vamos pausar a dieta somente para quando a gente for dar um banho, fazer mudança de decúbito, algo assim. Aí eu falo assim, então, se o porteiro entrar dentro do quarto para orientar uma família da troca de visita, ele avaliar que aquela cama não está 45 graus, ele deve orientar também o familiar o risco da broncoaspiração. Então, da ponta do hospital até na outra ponta, todos devem estar orientados para orientar a família. Todos estão no cuidado, não somente a equipe. Então, isso é uma falha também dentro de algumas instituições. Então, assim, isso não é a responsabilidade somente do médico, não é a responsabilidade só da nutricionista, da fonoaudióloga, é do hospital todo. Então, a gente tem que estimular os alunos, né, de todo o curso que vai trabalhar com esses pacientes, com esse olhar, que a broncoaspiração pode acontecer se a cama tiver num decúbito menor que 45 graus aí. Legal. Eu estava pensando aqui, né? Na verdade, a gente vai conversando e vai puxando algumas ideias, né, Ellen? E eu estava pensando aqui nessa questão da dieta, da avaliação durante a dieta. Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente ele entra no hospital e muitas vezes fica durante muito tempo, né?
Qual que é o critério, assim, é claro, né, a avaliação nutricional também, mas qual é o critério para passar esse paciente, por exemplo, de uma sondagem enteral para uma parenteral? Bom, Paulo, isso se dá, essa avaliação, ela vai se dar se o paciente ele não tem um 60% da oferta nutricional atendida, né? Então, a nutricionista junto com o médico vai calcular. Se ele não chegar na meta calórica e proteica em até 60% do que foi predito, que foi prescrito inicialmente, é uma indicação. Então, muitas vezes hoje já o conselho, né, a Braskem, ela indica para alguns pacientes fazer a terapia dupla, né, tanto a enteral, tanto a parenteral. Quando a gente não consegue, quando a nutricionista e o médico não consegue atingir o que foi ofertado para esse paciente em até 60%. Ou quando esse paciente ele não tem a integridade ali do seu intestino ali em funcionamento ali, ou no estômago, não consegue ter essa absorção dos nutrientes. Aí indica uma parenteral. E no caso, né, assim, por exemplo, a gente sabe que existe também algumas contraindicações, né? Você falou no começo pra gente que quando o paciente não pode, não quer ou não consegue se alimentar, que acaba utilizando uma terapia nutricional, né, ou enteral ou parenteral. Tem alguma contraindicação? Assim, eu sei que às vezes não é muito da área, né? Porque a equipe ela é multiprofissional, mas você acompanha, tem alguma contraindicação para terapia parenteral? As terapias parenteral hoje ela tá muito avançada, né? Então, os médicos eles avaliam essas contraindicações se o paciente não é contraindicação absoluta. Porque, exemplo, se o paciente está com uma disfunção, se o paciente está com uma disfunção hemodinâmica, exemplo, é uma contraindicação, né? Então vamos lá puxar esse gancho, lembrei. Só voltando um pouquinho. Pacientes, principalmente em terapia intensiva, muitos pacientes eles podem desencadear a instabilidade hemodinâmica e estar em uso de droga vasoativa. Esses usos de droga vasoativa aumentado e o paciente instável, é uma contraindicação fazer a terapia nutricional naquele momento da instabilidade. Lembrando que o paciente está com droga vasoativa, mas o paciente estável não é contraindicação. A terapia nutricional ela vai ser ofertada para o paciente, seja ela enteral ou parenteral. Paciente em instabilidade hemodinâmica, em uso de droga vasoativa, principalmente aumentando essa droga, a infusão dessa droga, isso é uma contraindicação para ser instalada a dieta nutricional nesse paciente, ou vai precisar ser interrompida até que esse paciente se resolva essa instabilidade. Por quê? O paciente ele tem má perfusão. Paciente instável hemodinamicamente, ele tem má perfusão. Então a gente sabe que os nutrientes aí da dieta ele precisa ser absorvido aí pelo intestino, né? Então por isso que senão esse paciente vai ter um prejuízo aí no catabolismo do paciente. Pensando nessas preocupações, né, que se deve ter, a gente sabe que tem que fazer um acompanhamento constante da questão da creatinina, né? Porque ela é um marcador renal, né? E aí, qual que é a importância, então, do farmacêutico estar acompanhando esses exames, né? Ou esse e outros, enfim. Bom, Paulo, a creatinina, enfim, é um marcador, né? É um marcador renal, a gente sabe que ele é um marcador tardio. Então, os médicos pedem hoje, tá enxergando esse rim há 24 horas atrás. O papel do farmacêutico acompanhar esse exame é fundamental para discutir com a equipe nutricional, com a equipe médica, se vai ter necessidade ou não de uma troca de dieta. Até muitas vezes o médico, pelo seu tempo, ele pede o exame hoje, talvez ele vai ver só no próximo plantão, e o farmacêutico ali clínico dentro da equipe, ele está avaliando isso quase que online.
Então, um start com o paciente deu esse aumento da creatinina, o clearance desse paciente caiu, não sou eu, como farmacêutico, que vai falar que precisa trocar uma dieta ou não. Hoje a gente já sabe que a Braspen já fala que disfunção renal controlada não precisa de mudar a terapia. Ele vai continuar com a dieta proteica comum, né? Então, eu sempre brinco com a nutricionista e com o médico. Eu só estou te trazendo o problema aqui. Esse paciente está com clearance aí abaixo de 30. Tem necessidade? Não tem? Para rever a terapia nutricional? Isso também não é só um papel do farmacêutico. A nutricionista faz esses acompanhamentos também. É óbvio que o médico faz, mas cada um contribuindo na sua área, né? Então, é mais ou menos isso, Paulo. Eu achei bastante interessante porque, é o que eu falei, a creatinina realmente a gente tem bastante preocupação quando o paciente está internado, né? Mas também temos as preocupações com os eletrólitos, né? Até você comentou, a Ellen também comentou no começo. Como que a gente, o que a gente geralmente verifica nessa questão dos eletrólitos? O que o paciente normalmente apresenta de caso clínico? Enfim, dá uma explicada pra gente. Tá. Então, conforme eu falei no começo, né? Existem algumas recomendações. Então, o paciente, antes de iniciar uma dieta, geralmente os médicos pedem o eletrólito, o fósforo, o potássio, o magnésio, o cálcio. Pacientes, existe um nível de referência ali, né? Potássio, magnésio, fósforo. Se esse valor de referência, o exame vir abaixo do valor de referência, o médico ele vai precisar fazer uma avaliação se ele inicia-se a reposição desses eletrólitos ou se ele vai começar a infusão de uma dieta com volume proteico e calórico baixo e concomitante fazer essa reposição de eletrólito para evitar uma síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação ela vai causar arritmia, ela vai causar um desmame do paciente em ventilação mecânica com maior tempo. Esse paciente ele pode apresentar alguns sinais de rubor na face. Então, é um conjunto de sinais clínicos que vai prejudicar esse paciente. Então, por isso a importância do farmacêutico, da equipe, olhar para esses eletrólitos. E é importante também que a instituição faça um protocolo, né? Quais são as horas de pedir? Antes da infusão? Pensou em instalar uma dieta? Solicita esses eletrólitos. Depois de 72, depois de 42 horas de infusão, solicita de novo. Em 24, 48. Isso a instituição precisa definir com bases nos guidelines. Já que a gente está falando da importância dos exames laboratoriais, né, na questão da evolução do paciente que está sob terapia nutricional, parenteral ou enteral, enfim, quando a gente fala de função hepática, né, TGO, TGP, gama-GT, o que isso pode nos mostrar lá, Léo, na questão da terapia? Bom, a função hepática também existe dietas para pacientes nefropatas, né? Também a nutricionista vai ser um problema nutricional aí, que hora que esse paciente adquiriu essa disfunção hepática, se é nesse momento que a nutricionista e médico vai solicitar a troca dessa dieta para uma dieta nefropata, se a dieta industrializada para nefropata vai atender, se não atender, o médico vai precisar, junto com a nutricionista, pedir para fazer uma manipulação específica para aquele paciente. Hoje a terapia está muito baseada em evidência, terapia individualizada. Então hoje tem essas duas vias, né, que eu falo. Nutrição prescrita para nefroprata industrializada, que ela é uma fórmula X, é uma fórmula fechada, que é feito para você, é feito para o paciente A, B e C. E nas condições clínicas, laboratoriais do paciente, o médico consegue calcular ali a função
do grau de comprometimento da função hepática, e o médico então vai calcular quais são os componentes que vai ser composto nessa dieta para não prejudicar a função hepática desse paciente. E pensando na questão do medicamento também, na grande quantidade de medicamentos que esse paciente ele toma aí, enquanto ele está internado, a gente consegue fazer uma associação do tratamento medicamentoso e do problema hepático ou não? Eu não falei aqui ainda, mas uma das funções do farmacêutico é avaliar os efeitos adversos do medicamento individual, avaliar os medicamentos, se eles têm interação medicamento com medicamento, e se tem interação medicamento com a dieta, com os componentes da dieta. Então a gente sabe que as interações medicamentosas, ela pode agravar a terapia nutricional do paciente, né? Então quando a gente tem uma disfunção hepática, a gente precisa então para a literatura para verificar quais são os medicamentos que passam por essa via de metabolização. E se passa pela essa via de metabolização, abre-se uma pergunta para o farmacêutico pesquisar se aquele medicamento vai ser eficaz para a terapia. Então, na literatura já nos traz se vai precisar reajuste do medicamento, né? Então, a gente sabe que, dependendo do grau da comprometidade, a gente vai precisar diminuir a dose do medicamento, ou até sugerir para o médico fazer uma avaliação se aquilo lá vai fazer sentido. Muitos medicamentos, se eles não são metabolizados, eles não vão ser transformados na molécula ativa para fazer a sua função. Então a gente troca essa ideia com o paciente, com o médico, para avaliar se ele substitui, se ele mantém, avaliar o risco e benefício, né? A gente pensando na questão até da farmacocinética, né, da farmacodinâmica, a gente pensa na questão hepática, mas relacionada à questão realmente da biotransformação, né, e a função renal na questão da excreção, né? É claro que a gente não pode analisar isso isoladamente, né, mas de uma certa forma a gente tem que pensar em todo o processo aí da farmácia clínica, enfim, né, da farmacodinâmica. E aí eu estava pensando assim, você estava comentando e eu estava por um minuto aqui pensando, né? Por exemplo, um paciente que já é um paciente que tem problemas aí renais, então, por exemplo, já tem uma insuficiência renal, por exemplo, em que, na verdade, ele precisa fazer hemodiálise, tá? Esse paciente a gente tem que ter bastante cuidado também para fazer uma terapia parenteral, né? Porque como que faz, né? Porque a necessidade dele existe, muitas vezes nutricional, né, Ellen? Sim. Mas e a questão da terapia? Como que você sabe? Você pode falar? Sei. Porque às vezes não é nem, né, uma questão... Não, sei. Então, Paulo, paciente em hemodiálise, hoje as diretrizes falam que é para deixar o paciente com a nutricionista, com a nutrição proteica, ali normoproteica, e não precisa ser não precisa ser dieta de baixa proteína, justamente por causa da hemodiálise, né? Então, hoje a terapia ela não é muito modificada nesse sentido, tá? Ela vai ter outros parâmetros para mudar a dieta do paciente. Então, hoje, se um paciente está em diálise, muitos medicamentos não é necessário reajuste de dose, porque esse paciente, a diálise ele tira, então, ele filtra alguns componentes ali, né? Então, hoje a terapia não é modificada pensando no prejuízo renal do paciente. Hemodiálise deixa a dieta normoproteica como está. Talvez questão do volume, talvez isso pode pesar um pouco aí na mão dos nefrologistas aí, né? Legal, bem interessante, né? Eu estava pensando também aqui na questão do paciente pediátrico, né? Que eu acho que também deve ser bastante complicado para você trabalhar essas questões, né? Desde da definição proteica, calórica, enfim, até a questão da excreção. Então, que cuidados normalmente a gente tem, assim, até como farmacêutico, né, que é a tua área, com esse paciente pediátrico? Bom, paciente pediátrico eu falo que é outro mundo, né? Eu piso dentro da UTI querendo sair já, porque é tudo off-label lá, né? Tudo... enfim, é difícil a gente encontrar algo assim na literatura sobre a pediatria.
É um mundo, confesso, Paulo, que é um mundo muito desafiador. Mas a gente precisa avaliar essa prescrição, né? Então, geralmente, para neonatologia, para pediatria, é tudo fórmulas prescritas, fórmulas individual para cada paciente. Então, desde quando o médico prescreve, avaliando a quantidade de eletrólito, se o médico pediu o eletrólito, então avaliar incompatibilidade nessa formulação, apesar que nós fazemos essa avaliação e também o serviço terceirizado tem ordens da manipulação ali, que eles vão avaliar se aquilo lá faz sentido, se vai ter alguma coisa que não pode estar misturada dentro da bolsa. Mas eu confesso que é um mundo à parte a pediatria, Paulo. A gente precisa aí viajar muito aí nessa área. Eu acredito, né, Ellen, que deva ser muito difícil mesmo você tratar a criança, o paciente pediátrico dentro do hospital, né? Mesmo porque, é o que eu falei, tudo acho que torna-se mais difícil quando a gente fala de paciente pediátrico. Sim. E aí, pensando nessa questão de público, né? A gente falou do pediátrico, do nefropata, do hepatopata, né? Assim, de um modo geral, a gente sabe que no mercado existem fórmulas prontas, né? Geralmente para esses públicos específicos, né? Fórmulas pediátricas, fórmulas para hepatopata, nefropata, enfim, fórmula para um paciente adulto normal. Qual que seria a maior dificuldade, assim, pensando em padronização de fórmula dentro de um hospital? Padronização, assim, o hospital, os médicos, o nutricionista vai sempre avaliar o que é melhor para o paciente, o que está mais em evidência dentro da ciência, né? E aí vem a parte do hospital que é avaliar o custo desses materiais, dessa dieta ali proposta pelo médico. Então, mas a equipe, por isso que a equipe da comissão farmacoterapêutica que se dá esse aval da padronização, ela é equipe multiprofissional também. Então, ali tem médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermagem, que vai precisar entender e, de repente, construir um protocolo baseado na ciência. Então, eu falo que a ciência não tem não dá para... A ciência nos traz muito respaldo, né? Então, desde que está protocolado para o médico, citando as referências, o benefício, que possivelmente esse médico já está baseado ou já tem experiência naquela dieta, a nutricionista tem a sua contribuição, não tem muitas dificuldades em padronizar algum produto ou uma dieta da inovação, né? Mas ele vai precisar pensar também o perfil do paciente que se atende em um hospital, né? Então, se de repente está dentro de um hospital que atende público renal, vai precisar ter dietas para esse perfil. Se o paciente não atende pediatria, não precisa ter a terapia nutricional que atende esse público. Mais ou menos assim que se funciona uma padronização dentro de uma instituição. Além do que, acho que a gente assim, é uma pergunta, tá? Acho que a gente pode, né, mexer mesmo numa dieta pronta e acrescentar alguns micronutrientes, macronutrientes, né? Sim. A recomendação é que não se acrescentar dentro de uma bolsa. Pode, mas tem o risco de contaminação desse sistema, né? Então, ela vem num sistema fechado, no qual a gente vai precisar obedecer esse sistema fechado. Então, quando a gente vai acrescentar numa dieta, hoje a gente sabe que a dieta parenteral, ela não tem oligoelementos e nem vitaminas. E os pacientes, eles precisam dessas vitaminas. Faz parte da nutrição, do aporte ali desse paciente. Então, existem vitaminas também, que são complementares. Então, eu brinco que se o paciente está com uma dieta parenteral, ele está sem vitamina, está sem oligoelementos. Vai precisar fazer essa avaliação nutricional junto com o médico para fazer essa indicação. Existem as fórmulas prontas dessas vitaminas. Então, quando a gente vai orientar a enfermagem como administrar essa dieta, a gente vai se basear na RDC, que fala que a dieta parenteral precisa estar num lumen exclusivo, numa via exclusiva. Ela não pode misturar com
com outro medicamento ou vitaminas. Então a gente sempre orienta a enfermagem a instalar essa vitamina na próxima troca da dieta. Então acabou a dieta parenteral, saca, lava o lúmen, o acesso ali, administram a vitamina ou oligoelementos, lava-se o acesso e volta à infusão da parenteral. Mas a parenteral, para ela ser rica em lipídio, ela pode se contaminar, né? Então, quanto menos manipulação, melhor. E assim, Léo, você me corrige se eu estiver errado, né? Existe, parece que não é uma determinação, é uma prerrogativa de que, na verdade, não se deva usar, né, a via de administração parenteral para medicamentos, né? Mesmo porque muitas vezes parece que a via ela corre aí durante, através da bomba de infusão, ela corre durante muito tempo, né? Até de repente 24 horas. Isso é fato mesmo? A gente, na prática, a gente não usa a mesma via mesmo? Na mesma via? Você fala da parenteral junto com o medicamento. Não se usa, tá, Paulo? Não se usa, que é a recomendação, né? Então, isso está bem claro na literatura. A gente sempre, pacientes adultos, né? Estou falando com um paciente adulto. Então, os médicos sempre optam por passar um catéter duplo lúmen ou um PICC duplo lúmen. Se esse paciente ele estiver com um lúmen só, vai precisar pensar em passar outro tipo de catéter ou pegar uma veia periférica para instalar outros medicamentos. Tá? Paciente em UTI adulto, hoje, os médicos eles já têm uma visão do que esse paciente vai apresentar ali, de disfunção, se esse paciente ele vai precisar de vários medicamentos e vai estar se indicando, então, passar um catéter duplo lúmen. O duplo lúmen, ele pode ser administrado concomitante com os medicamentos, mas dentro do mesmo lúmen não. Tá? Então, o lúmen precisa ser exclusivo. Ele pode administrar medicamento em Y junto com a dieta parenteral, mas esses líquidos eles não podem estar em contato. Tá? Dentro do organismo pode. Tá? Então, isso está bem claro na literatura. Então, o lúmen é exclusivo para a dieta parenteral. Essa pergunta difícil foi uma pergunta uma vez que um aluno fez para mim, e justamente para explicar a questão do duplo lúmen, que aparentemente é a mesma via, mas por ser duplo lúmen, né, ele é diferente. Então, assim, você não usa o mesmo lugar para fazer a administração. Exatamente. Né? Então, mas aparentemente parece ser a mesma via, né? Mas não é. Bom, eu acho que era isso. Ellen, você tem alguma pergunta, algum questionamento, ou algum comentário? Léo, quando o paciente está com a dieta oral, mas ele está ali hospitalizado, você acha importante também ter a equipe ali, multiprofissional, cuidando desse paciente? Ou não? Já o farmacêutico já não se faz necessário? É mais mesmo ali só o nutricionista, o enfermeiro? Como que é essa vivência? É um desafio para a equipe, para o nutricionista, para o farmacêutico. Mais uma vez a gente vai precisar treinar o pessoal de ponta, né? Porque muitas vezes esses pacientes chegam para dentro da instituição, muitos com um déficit nutricional já, né? Ali emagrecido. E esses pacientes, eles não passam ou demora para passar uma equipe interdisciplinar para esse paciente. Quando a gente tem uma equipe da ponta bem treinada, esses pacientes, esses colaboradores vai alertar aí o chamado para a equipe avaliar. Porque esses pacientes, Paulo, muitas vezes, eles estão com a dieta oral, só que essa dieta oral não é suficiente para que atinja o aporte calórico e proteico desse paciente. E ele vai desnutrir na nossa frente. Então, a equipe vai ser fundamental para dar esse start, a nutricionista, o farmacêutico, começar a avaliar. Não adianta esses pacientes também tomarem os medicamentos e alimentos oral, se de repente, muitas vezes, esses alimentos não estão nem sendo absorvidos por uma interação medicamentosa. Sabemos que 95% das vitaminas é absorvida pelo intestino. Se esse paciente está com uma diarreia, se esse paciente tem uma motilidade intestinal prejudicada. Então, isso precisa estar com a equipe treinada, olhar aqueles pacientes idosos, muitas vezes
já são chatinhos para comer, né? Eu acho que essa questão que você levantou é extremamente importante, porque muitas vezes o paciente realmente já dá entrada no hospital com um estado de caquexia, e aí, assim, fica difícil contornar, né? Porque, quer dizer, ele já deveria ter suplementado Sim, antes de entrar, sim. né, no ambiente hospitalar, e já chega lá, já é uma bomba relógio, né? E aí, às vezes, olha só ali para o trato digestivo, intestinal, acha que ele está na dieta oral, que ele não precisa, né, desse olhar mais atencioso e, na verdade, precisa-se de uma equipe multiprofissional para estar cuidando. Com certeza. Ô, Paulo, uma coisa que eu não falei também, eu lembrei que você comentou aqui sobre a padronização, né? De dietas, enfim. Essa padronização também, o farmacêutico, a equipe, precisa estar atento nos materiais da sonda, porque a gente sabe que esses materiais da sonda têm diversos materiais, silicone, PVC, polivinil. E até um recado aí para quem estiver assistindo, os alunos, para não deixar se apequenar de fazer resumos aí em ChatGPT, enfim, ler somente os resumos, porque quando a gente vai começar a estudar se o medicamento pode ser administrado numa sonda, ali no prefácio está lá, dar preferência para a formulação líquida. E a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Medicamentos, vou dar um exemplo, carbamazepina. Se o paciente está com uma sonda interal e na sonda a composição tiver polivinil, 50% de perda de eficácia da carbamazepina na administração. Então, assim, outro exemplo, a ciclovir, na formulação líquida, ela tem um alto índice de osmolaridade. Alto índice de osmolaridade, a gente pensa em diarreia. E é recomendado administrar, então, um medicamento da formulação de comprimido para evitar essa diarreia. Então, às vezes, a gente lê em resumos mesmo ali, fala assim, dar preferência. Então, calma, vamos avaliar. A osmolaridade não é uma contraindicação. Será que na diluição dessa formulação eu reajusto a minha osmolaridade? Qual é o volume que eu vou diluir de repente esse ciclovir para diminuir essa osmolaridade, para eu fazer uma administração segura? A carbamazepina, se eu diluo ela, eu diminuo essa impregnação do fármaco na sonda. Imagina um medicamento carbamazepina perdendo 50% da eficácia. Então, às vezes o paciente ele vai ter uma terapia ali prejudicada, tanto terapêutica. É bastante importante, né? A gente começa a pensar em muitas coisas, em muitos medicamentos, né? E a gente começa a perceber a grandiosidade do trabalho da equipe multiprofissional, né? Da EMTN, né? EMTN, né? Que a gente fala. E assim, cada um realmente no seu quadrado, assim. E é claro, pensando na transdisciplinaridade, né? Então, quer dizer, cada um faz o seu quadrado, mas a gente acaba sempre entendendo um pouquinho do que o outro trabalha, do que o outro faz, né? Tem mais alguma coisa, Léo, que você possa falar para a gente dessa questão do trabalho em equipe? É um trabalho dificultoso? Ô Paulo, todo início eu falo assim, é desafiador, né? Por quê? Porque dependendo da instituição que você trabalha, você se forma uma equipe, essa equipe está consolidada e você vai começar a fazer as orientações para a equipe de enfermagem, para a equipe médica. Isso pode trazer, no começo, ali um pouco de, não é rejeição, um pouco de não entender o trabalho de cada um. Mas isso é só no começo. Depois disso aí, eles pedem para a equipe estar atuando dentro do hospital. Então é muito prazeroso, né? Se torna difícil no começo, mas depois a gente consegue quebrar essa barreira. Outro desafio cursos na área para farmacêutico que fala sobre interação medicamentosa com impacto na terapia nutricional. A gente vê muito forte as interações com impacto na terapia medicamentosa. Então é mais um desafio. Aí, né, as instituições poderiam estar mais atentas para colocar o profissional farmacêutico mais nessa área, para ter mais expertise. É uma ótima dica, inclusive, para quem está fazendo o TCC, né? TCC ou tentando estudar alguma coisa mais sobre isso. já tem um tema. Né? Muito bom. Gente, eu estou bastante satisfeito, estou muito feliz, Léo, pela sua presença.
A gente até chama de Léo, né? Porque a gente já se conhece, né? O Lu também já foi um aluno meu há muitos anos atrás. Enfim, assim, a gente tem um carinho especial quando a gente recebe alguém que a gente, de uma certa forma, participou, que seja um pouquinho da vida dele, da educação, enfim. Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo e satisfeito, Léo, em ter uma pessoa com essa visão, com esse olhar e sabendo que está fazendo um benefício para a população, né? Porque é o que eu falei, é o nosso trabalho. Então, assim, a gente trabalha independente se é numa instituição particular, se é pública, o nosso benefício normalmente, né, é para a saúde pública, né? É para o povo, né? Então, a gente pensa nisso e isso nos deixa bastante satisfeito. Então, Léo, eu queria deixar aqui meu agradecimento em nome do Unisalesiano, em nome dos cursos de farmácia, nutrição e todos os demais cursos, né? E deixar sempre um convite para você voltar e explanar para a gente outros problemas, porque cada coisa que você fala dá um gancho para um novo podcast, entendeu? Sim. Né? E aí a gente fica pensando, nossa, quanto assunto a gente não pode trabalhar. Mas queria agradecer muito de coração a sua presença aqui. Tá? E deixar as portas abertas para você sempre estar retornando aqui com a gente. Eu agradeço, Paulo. Com certeza você fez parte da minha formação no curso, desde o curso técnico aí. Acho que faz uns alguns anos, né? Alguns anos. Você é lembrado por todos quando ainda converso com alguns ex-alunos aí. Mas muito obrigado pelo convite. Gostei muito da experiência. Tê-lo conosco. A experiência do primeiro podcast aí. É isso aí. Ellen, muito obrigado também, nossa parceira de Unisalesiano. Prazer foi meu, né? aprendi bastante, muito, muito produtiva, muito proveitosa. Acredito que vai agregar muito conhecimento a todos os alunos que tiverem acesso. Obrigado, Ellen. Muito obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra aqui, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje sobre terapia nutricional.